Olá pessoal, eu sou o Jean e é com muita satisfação que a gente se reúne mais uma vez aqui para dar sequência ao nosso trabalho de palestra da semana, abordando esse tema que, digamos assim, é o terror dos palestrantes, né? Um tema um pouquinho mais difícil que o habitual e que vai nos levar a uma reflexão um pouquinho maior do que a gente costuma fazer sempre nesses temas um pouquinho mais complexos que tem, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, eu faço parte do grupo de palestrantes lá do Centro Espírita de Luz, juntamente com a Tânia, com o Fabiano e com a Thaís. Nós somos o grupo, então, que leva a vocês as mensagens de amor, de paz, de luz e de união que o Evangelho traz à luz da doutrina espírita, né? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, tem o botãozinho aí embaixo. Ativa também o sininho de notificação para sempre que a gente postar um material novo, você possa receber aí em primeira mão. Se gostaram do nosso vídeo, deixa aí o seu like ou o seu dislike, né? Bem, como eu estava dizendo, né? Capítulo 23, Estranha Moral. É um dos capítulos um pouquinho mais, digamos assim, complicados e um pouquinho mais difíceis de entender que a gente tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas um tema bem interessante. Vamos abordar ele. Como eu sempre falo, né? O Evangelho é dividido em 4 partes, né? Lembra lá? Então, do primeiro ao sexto capítulo, a gente tem lá os fundamentos, do 7 ao 10º, a gente tem lá uns instrumentos, né? Então, quero ouvir, gostei, quero implementar. Então, do 7 ao 10 tem os instrumentos para implementar isso na nossa vida, né? Esse manual da vida, né? Do 11 ao 20, então tem as instruções, né? Como fazer, né? Amar o próximo, amar o inimigo, a caridade acolhedora, honra teu pai e tua mãe, faz crescer e brotar os teus talentos, fé, certeza, né? Responsabilidade, ação. Então, cada capítulo vai tendo aquele seu tema principal que vai abordando essas instruções. E a partir do capítulo 20, 21, nós entramos nos instrutores. Então, lá no capítulo 21, a gente teve lá o primeiro instrutor, né? Que era lá os falsos profetas. Então, o primeiro instrutor dizia que não se deveria confiar em qualquer instrutor, né? Mas experimentar, ver se aquela instrução era correta. Porque é muito comum, né? A gente ser induzido a acreditar em coisas erradas. Aquele instrutor, ele te fala, sei lá, 10 coisas corretas. Quando ele falar uma coisa errada, é muito provável que você vai aceitar aquilo como correto. Então, fazer sempre a apreciação e ver se aquilo realmente é de Deus, né? Então essa era a mensagem que ele já deixava, porque ele sabia que muitos viriam e falariam em nome dele, usando o nome e a doutrina que ele deixou, né? Todo o ensinamento que ele deixou. E esse pessoal querendo usar para quê? Para se promover e para ter algum tipo de ganho com isso, né? Falou no capítulo 22, ainda nos instrutores, né? Sobre o casamento, sobre os nossos companheiros de jornada, que na verdade são os nossos instrutores da vida, pois é com eles que a gente aprende, é com eles que a gente tem aquela troca mais próxima de conhecimento, de afeto, de entendimento e de crescimento, né? Pois na verdade somos dois a caminhar, né? E agora, no capítulo 23, o instrutor seria o filtro, não levar as coisas ao pé da letra, mas sim usar do bom senso, não somente da lógica, porque a lógica às vezes nos engana, mas utilizar do bom senso, né? Esse seria o terceiro instrutor, o que a gente vai abordar aqui nesse capítulo. Bem, vamos entrar um pouquinho no contexto lá da época, para a gente poder ouvir um pouquinho essas máximas do Cristo e fazer o nosso entendimento em cima disso. Jesus, né, como todo mundo sabe, ele na época ele falava, o idioma que ele utilizava e que era usado na época, era o aramaico. Então Jesus falava em aramaico. Os evangelhos, né? Nenhum evangelho foi escrito durante a vida de Jesus. Todos foram escritos após a morte dele. Alguns muitos anos depois, né? E esses evangelhos, eles foram escritos em sânscrito. Então, é uma linguagem que tem uma tradução bem difícil, né? E essa língua, ela era uma língua assim um pouco pobre no sentido assim de significados. Então, por exemplo, um dia, que significa um espaço de tempo, ele pode ser entendido
né, fazendo a tradução dessa língua, como um período de 24 horas ou um período de uma era. Então, por isso que lá na Gênesis, né, lá no início, né, Deus criou o mundo em 7 dias, né, Ele criou o mundo em 7 períodos de tempo. Então, provavelmente em 7 eras, e não em 7 dias de 24 horas, né? Vai do entendimento. Pela pobreza na tradução e a pobreza também nos significados. Esse mesmo caso aconteceu naquele que a gente já abordou, né? É mais fácil um rico, um rico entrar nos céus do que um camelo passar no buraco de uma agulha. E a gente sabe, né? A gente estudou isso nesse capítulo, né? E na verdade o que significava isso? Que na época as cordas, né? As linhas, né? Elas eram feitas de pelos de camelo. Então, camelo significava a mesma coisa que o animal e a mesma coisa que a linha que era feita com os pelos dele. Por isso aí vem a expressão, né? É mais fácil um rico entrar no céu do que um camelo, uma linha, entrar no buraco de uma agulha, né? Então por aí a gente vai indo, né? E se a gente trouxer aqui para a nossa realidade, a gente pode pegar, a gente tem vários exemplos na própria língua portuguesa que tem essa questão, que o que vale é o contexto e não a palavra em si. Por exemplo, se a gente pegar lá a palavra manga, né? Quando a gente faz a interpretação dessa palavra, o que pode ser manga? Manga, a fruta, né? Que vem da mangueira, é manga. Mas essa mesma palavra também significa manga, de camisa. Ou então em alguns lugares do Brasil, né? Manga também é um cercado onde se guarda os animais, né? Ou então até mesmo a mangueira, aquela que a gente molha no jardim. Também em alguns lugares se chama de manga. Então, e tem mais um significado. Uma manga d'água, uma chuva muito forte. Então são 5 significados com a mesma palavra. Então, o que dá diferença de sentido e significado é o contexto, né? Bom, a gente já deu uma prévia, uma introduzida aqui, mas vamos então ao que esse capítulo nos diz, né? Esse capítulo tem 4 partes bem específicas, né? Eu vou começar com a primeira delas aqui lendo um pedacinho do que Jesus disse, né? Se alguém vir a mim e não odiar o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando a gente analisa isso, nossa, dá um nó na cabeça. Como assim? Como é que ele está mandando eu odiar pai e mãe, se há pouco tempo atrás a gente tratou de um capítulo sobre isso, né? Amar, respeitar, honrar pai e mãe. Como é que agora? Agora não é mais para amar, já é para odiar? Será que Jesus mudou de ideia? Então aí vem a explicação, né? Aquela prévia que a gente falou antes exemplifica isso aqui. Então o que ele queria dizer em odiar? Odiar, na verdade, não significa a mesma coisa que significa para nós aqui. Por exemplo, odiar, nesse significado, a gente poderia tirar a palavra odiar por amar menos. Se alguém vem a mim e não ama menos seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então ele estava querendo colocar o quê? Que Deus tinha que estar acima de todas as coisas. E esse é o primeiro mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus só veio dar afirmação de uma mesma coisa que sempre foi dita, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, na verdade, não passava de um mal entendido. E muitas vezes, esse levar ao pé da letra, levar essas explicações e esses ensinamentos e essas palavras que estão ali ao pé da letra, elas dão interpretação a muitas coisas. Então, muitas guerras foram travadas por interpretações ao pé da letra dos evangelhos, né? As guerras santas. Muitas pessoas amarraram bombas ao corpo e trucidaram outras, acreditando em máximas que tinham um sentido distorcido. Então, um tempo atrás, a gente teve também, né, agora em setembro a gente comemora, né? Aconteceu, há 19 anos atrás, aquele atentado lá, aqueles prédios nos Estados Unidos, né, onde muitas pessoas morreram. Claro que ali é uma história de guerra, uma história de dominação, de poder econômico, de uma série de coisas, mas que no fundo foi embasado em quê? Uma questão religiosa, uma questão de interpretação trocada ou direcionada de algo muito maior, né, que na verdade não representa exatamente o que foi executado, o que foi feito e que aquelas pessoas foram convencidas
a fazer em nome de um Deus, em nome de uma crença, né? Então, muitas e muitas vezes houve distorções, né? Guerras foram travadas em virtude de interpretações errôneas de escrituras santas, né? Bom, a segunda que ele coloca ali também, e que nos dá um nó na cabeça, eu vou ler aqui também para ficar mais fácil, né, para vocês me acompanharem aí. Claro que dentro do Evangelho existem várias passagens, eu peguei só uma aqui, né, de cada assunto. Vamos lá. Aquele que houver deixado pelo meu nome a sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá a herança, a vida eterna. Como assim? Jesus está barganhando agora? Então ele está convencendo as pessoas a largar suas famílias, a largar suas terras e seguir ele com uma promessa aqui, né? Que Jesus é esse que manda valorizar, manda respeitar e agora está mandando abandonar. Isso dá um nó na cabeça, né? Então, na verdade, como sempre, a gente tem que entender o contexto disso aqui. Era muito comum os filhos enterrarem os pais. Quer dizer, vamos explicar isso. Na cultura deles, então, existia essa ideia de que o filho só era totalmente livre do compromisso assumido com o pai e com a mãe, ou do compromisso que ele tinha com o pai e com a mãe, quando o pai e a mãe desencarnavam. Então era muito comum que o filho fizesse a vida ali ao redor do pai e da mãe e se sentisse ainda um pouco preso, e só depois que o pai e a mãe realmente desencarnassem é que ele poderia, a partir daí, seguir a sua vida, né? Claro, não dá para comparar muito com os dias de hoje, porque a longevidade da época era muito diferente. Se a gente for pesquisar aí, a gente vai ver que a longevidade da época não deveria nem chegar próximo aos 40 anos, né? Então, não devia passar muito disso, 40, não deveria chegar nem a 50 anos. Muito diferente dos dias de hoje, né? Então, a longevidade lá também era diferente. Então, era uma outra época, era um outro tempo, era uma outra cultura. Então, essa questão de estar próximo à família era uma coisa muito importante e muito significativa. Mas também ela tem um outro exemplo, ela tem uma outra circunstância aqui envolvida. Por exemplo, o que ele queria dizer com essa ideia? Se a gente ficasse só ao redor daquele pequeno mundinho, daquele pequeno círculo, né, a gente não teria o quê? Uma visão aberta para o mundo, uma visão ampla. Então, o que Jesus quer dizer com essa passagem aqui? Abre a tua visão, abre os teus horizontes, né? E a gente parar para analisar. Isso não é uma coisa assim tão absurda. Que, por exemplo, quando um filho, né, de uma família é chamado para servir a pátria, por exemplo, ele não deixa a família e vai servir a pátria? Ou então, quando o filho ou a filha casa, nos dias de hoje, né? No passado era um pouquinho diferente. Ele não abandona o pai e a mãe e vai construir a sua família, né, junto com outra pessoa. O exemplo dos apóstolos também, né, que deixaram a família para acompanhar Jesus, né? Então, na verdade, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo nos pedir para a gente sair daquele mundinho, né? Abandonar aquelas pequenas coisas sem abandonar a família, sem abandonar aqueles que a gente chama, cuidando da família, respeitando a família, honrando a família. Mas ele é um convite, é um chamamento para a gente não ficar preso naquele mundinho pequenininho, né? É sair, né? É abrir os horizontes, é poder enxergar um pouquinho mais além, é sair daquele nosso ponto de conforto, né? Então, por exemplo, um exemplo bem né, prático disso. Quando a gente é criança, quando a gente é pequeno, a gente tem aquelas brincadeiras que a gente fazia, né? Por exemplo, os meninos lá brincam de carrinho, os meninos brincam de boneca, né? Eu lembro que na época, quando eu era menor, aí, pequeno, tinha os meus primos, a gente gostava muito de construir. Brincávamos lá de construir coisas, né? Tá certo, eu ainda construo. Mas não fico brincando por aí de coisinhas pequenas. Não quer dizer que aquilo que a gente fazia quando pequeno não era legal. Era legal. Mas, nos dias de hoje, o foco é outro, é um pouco diferente. Então, na verdade, a gente não tem que ficar fazendo a mesma coisa sempre. A gente tem que se abrir para novos horizontes, né? A gente tem que deixar aquele pequeno núcleo que a gente vê, aquele pequeno mundo, né, circunscrito, e abraçar um mundo maior, né? Então, esse era o chamado que Jesus queria fazer.
Ele não estava mandando deixar o pai, a mãe ao relento e a família e sair por aí mundo afora, né? Ele estava fazendo um convite para que a gente se abrisse para o mundo, né? Abrisse as oportunidades, abrisse o entendimento e que a gente examinasse as coisas, né? E Paulo faz um chamado disso, né? Paulo diz assim, examinai tudo e retém o que é bom, retém o que é bem, né? Isso que ele queria dizer. Então, é a mesma coisa. A gente pode examinar todas as coisas. E aquilo que for bom, a gente retém pra gente. A gente não precisa ter esse preconceito quanto à religião, quanto a isso, quanto aquilo. O bem e a verdade é uma só. Deus é um só. Então, não importa como ele se manifesta, né? Não importa lá como está escrito no Corão, como está escrito nos Vedas, no Bhagavad Gita, enfim, nesses livros sagrados todos que se conhecem, né? O que é importante é retirar todo o bem, todo o amor que tem lá, todo o belo que tem lá, né? Porque tem muita coisa boa, bela e verdadeira, né? Pois a gente sabe que a mensagem, que Deus se manifesta em todos os lugares, em todas as culturas, em todos os povos e nos mais diversos entendimentos. Então, analisai tudo, examinai tudo e retém o que é bom. Então, abre os horizontes, né? Abre os horizontes e traz para a tua vida tudo aquilo que te fortalece, te faz crescer e te leva em direção a Deus. O terceiro, né, a terceira parte desses assuntos da moral estranha, né, a estranha moral, no capítulo 23, é esse aqui. Deixa eu ler. Uma partezinha também. A história é assim, um rapaz esteve lá falando com Jesus, queria seguir Jesus, né, e Jesus manda ele vir aqui, né. Aí diz assim, Senhor, consente primeiro que eu vá enterrar meu pai. Jesus retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Puxa vida, o cara não pode nem lá sepultar o pai. Essa história entra dentro daquele exemplo que eu dei antes, né? Então, sepultar o pai, pode ser que o pai dele houvesse morrido, ele queria participar do enterro, mas eu acho que não é bem o contexto. Sepultar o pai significava, deixa meu pai morrer, minha mãe morrer, que era costume da época, né? Assim que eu estiver livre, eu te sigo. E Jesus pega e diz para ele, não, eu preciso que tu venha agora, né? Então era um chamado, né, para a urgência disso. Claro que em nenhum momento, em nenhum lugar vai ser privado alguém de poder fazer a última homenagem ao seu pai, né, à sua mãe, né? Por isso está dentro daquele ensinamento maior, né? Respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, né? Bem, mas também tem um outro chamado nessa parte aqui, que é o apego, né? É o libertar, pois deixai os mortos enterrar seus mortos, né? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Isso aqui também é um chamado para nós. Por exemplo, a gente quando perde um ente querido, a gente fica muito triste, né? A gente sente, por mais que sejamos espíritas, por mais que entendamos que a vida continua, por mais que a gente saiba, né, que logo ali adiante a gente se reencontra, por mais que a gente saiba que a gente se reencontra em sonho, à noite, enfim, né? É muito difícil perder alguém que a gente ama, né? Deixar que essa pessoa faça a passagem. E muitas vezes a gente fica prendendo essa pessoa, né? A pessoa desencarnou, e a gente está lá com as roupas dela, com os pertences dela, com as fotos dela, né? E aquilo está ali. Diariamente a gente está convivendo com aquilo. E cada vez que a gente vê, a gente sente aquela dor, a gente sente aquela aflição, né? E por incrível que pareça, a pessoa que está lá do outro lado sente a mesma coisa. Então muitas vezes a pessoa não consegue sair dali, não consegue ir adiante, não consegue seguir o seu caminho na espiritualidade, porque está presa. Está presa justamente a esses apelos que vêm o tempo inteiro. E a pessoa do lado de lá, ela sente todo esse sofrimento de quem ficou do lado de cá. E aquilo fica prendendo ela, fazendo ela sofrer. Muitas vezes fazendo que ela fique ali junto, presa, quando ela deveria, no caso, por estar liberta, né, seguir adiante, fazer o seu caminho no mundo espiritual, né? Pois lá no mundo espiritual tudo é muito diferente, né? Quando a gente se livra do corpo, né, quando a gente faz a passagem da forma correta, no tempo certo, né, é sempre um alívio, pois afinal de contas a gente está livre, né, e aquela pessoa acaba ficando presa ali. Então quando Jesus faz esse chamado, esse aviso, ele diz o quê? Deixa os mortos enterrar seus mortos, quer dizer, deixa que essa pessoa querida
que é o teu querido, que tu está entregando para o Pai agora, deixa que os outros queridos que já estão lá, né, dessa existência e de outras existências que nessa tu não conheceu, nessa nem ele conheceu, mas que amam profundamente esse ser, que te amam muito também, deixa que eles conduzam esse espírito que chega, né, a essa vida nova que se descortina para ele na frente, né? Então deixa ele reencontrar os seus amores, reencontrar as pessoas que são queridas, as pessoas que amam ele. Deixa os mortos enterrar seus mortos, quer dizer, deixa que eles cuidem dessa pessoa que está chegando, essa pessoa que está chegando na espiritualidade agora, né? Bom, o quarto assunto que esse capítulo aborda, a quarta moral estranha, também peguei um pedacinho aqui. Diz assim: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e também terá por inimigos os da sua própria casa. Quando a gente para ouvir isso, a gente imagina, puxa vida, que Jesus sanguinário é esse, né? Isso aqui é um discurso de um guerreiro, né? De um sanguinário, de um conquistador, sei lá. E essa interpretação, né? Claro que Jesus não queria dizer o que está aqui ao pé da letra, mas essa interpretação foi feita ao pé da letra, né? Então, muitos quiseram criar o caminho da paz através da guerra, através da espada. E quando não era nada disso, ele queria dizer que a paz que era o caminho. E, na verdade, o que ele vem dizer? Ele sabia, né? Jesus, pela sua grandeza espiritual, por ser governador desse planeta, por saber tudo o que ia acontecer já de antemão, milênios antes, né? Ele sabia que a sua doutrina, por tão revolucionária que era, ela não ia ser aceita assim de uma forma muito tranquila. Ela sabia que viria divisões na própria casa. Hoje mesmo a gente tem isso, né? Dentro das famílias, por exemplo, né? Existe a divisão, um é de uma religião, outra de outra religião, um acredita nisso, outro acredita naquilo, né? Então Jesus sabia que ele ia trazer a divisão. Ele sabia que também teria espada, porque muitos, né, se levantariam em nome desse mal entendido e iam trucidar os outros, né? Mas ele sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas na verdade, tudo deveria ser através da paz. A paz é o caminho, né? E não a guerra para conquistar a paz. Então ele sabia que muitas guerras seriam travadas em nome dele. E, na verdade, né, a única mensagem que Jesus trazia era uma mensagem de amor, de paz e de caridade. Não era uma mensagem de guerra, uma mensagem de divisão. Essa divisão ela ia acontecer, como ela acontece até hoje. Dentro de uma mesma casa, né, as pessoas, uma acaba tendo uma opinião diferente da outra, divergente da outra, então ele sabia que isso ia acontecer. E esse era o anúncio, né? Era isso que ele queria dizer. Mas que, na verdade, nada mais deveria acontecer do que uma migração direcionada através do amor, da paz e da caridade. E essa doutrina, essa novidade que ele trouxe, mexeu com muitos interesses, né? Com muitos pontos de vista diferentes. Então, é muito comum que as pessoas não queiram sair do seu ponto de conforto, pois, afinal de contas, a crença e a religião na época era aquela ali, né? Ele trouxe algo muito diferente, ele trouxe algo muito novo, algo muito aquém do seu tempo. E lá na época ele não foi entendido, ele não foi compreendido. Tanto é que os fariseus lá, os publicanos lá na época, achavam que se matassem o homem, matariam a ideia. Por isso que assassinaram Jesus, né? E logo, anos depois, né, o que acontece? Essa ideia, essa verdade que ele trouxe, né, que surgiu lá num cantinho da periferia, lá no interior, né, do reino, né, do império, essa bandeira, que era o cristianismo, né, vai tremular lá no palácio principal do império. Então, na verdade, essa verdade era tão grande, tão tamanha, que não adiantou matar o homem. A verdade era a verdade, né? E ela cresceu e ela está aí até hoje, né? Cada vez mais forte e cada vez mais com mais adeptos e cada vez com mais pessoas tentando entender
que o que ele queria falar e o que ele falava era de amor, né? Tudo que ele se referia era amor, era paz, era luz, era entendimento e era crescimento pessoal. Então, muitas guerras, muitos desentendimentos foram travados por interpretações literais, né? Então, o ideal é que todas as interpretações de textos bíblicos, né, de textos religiosos, sejam feitas, sim, sob o contexto todo, e não pegando uma pequena parte, né, e levando para qualquer lugar para onde se quer levar, né? Bem, a mensagem que nós tínhamos para essa semana era essa. Então, a Thaís, o Fabiano já abordaram bem mais esse capítulo nas palestras anteriores, na primeira e segunda parte dessa mesma palestra. Eu quero convidar todos agora nesse momento, então, a gente fazer aquele nosso momento de união com o Pai, aquele nosso momento de reflexão, aquele nosso momento de amor. Eu estou tentando achar aqui a nossa musiquinha tradicional, mas ela sumiu. Deixa eu só localizá-la aqui, onde é que ela foi parar. Agora sim, com ela já na posição e no ponto aqui. Então, quero convidar todos nesse momento a gente se unir em oração, levando o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Deus Todo-Poderoso, e pedindo para Ele, né, para que Ele nos proteja, nos ampare e nos guie. Querido amado Pai, Deus Todo-Poderoso, de amor e de bondade, a gente quer te pedir nesse momento, Pai, que toda e qualquer negatividade, todo e qualquer gesto de desamor, de desunião, tudo aquilo que possa estar de alguma forma nos prejudicando os nossos corações, prejudicando nossas casas, nossos locais de trabalho, casas de nossos amigos, parentes e familiares, a gente quer nesse momento, Pai, conscientemente te entregar e pedir, Pai, para que tu tome conta disso e resolva para a gente. E queremos te pedir, Pai, nessa hora sagrada, oriundo dos teus laboratórios de amor, as tuas bênçãos, Pai, de paz, de amor, de luz, de força, de entendimento, de saúde e de crescimento. Derrama sobre nós, Pai, as tuas bênçãos, a tua luz, o teu amor, a tua paz. Equilibra e harmoniza toda a nossa casa, todo o nosso corpo físico, todo o nosso perispírito, toda a nossa mente, todo o nosso coração. Equilibra e harmoniza, Pai, os nossos locais de trabalho, as casas de nossos amigos, parentes e familiares, que todos possam, Pai, receber esse amor, essa luz e essa bênção. Estende essa bênção e essa luz, Pai, sobre o nosso bairro, sobre a nossa rua, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Que tudo e que todos recebam, Pai, essa energia maravilhosa vinda de Ti. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela semana, muito obrigado por todo o amor que foi espargido sobre nós nesse momento. E assim, querido e amado Pai, agradecidos por tudo, queremos te pedir então permissão para dar por encerrado essa nossa palestra e essa nossa oração do dia, da noite, da tarde de hoje, de acordo com o horário que você está ouvindo. Uma boa semana a todos, muita paz e muita luz.